Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o Brasil Consciência dessa semana e neste programa você terá detalhes sobre o projeto de criação do AMIT da Amazônia, o instituto que promete potencializar as cadeias produtivas da região sem destruir a floresta. Antes disso, porém, a gente mostra para você a apresentação de dois pesquisadores do INPE em um evento sobre astronomia realizado na última semana em São José dos Campos. No evento, os pesquisadores apresentaram os resultados do primeiro ano em funcionamento do SPARC-4 e também a perspectiva para a instalação final do BINGO, o Radiotelescópio Brasileiro. Veja como foi. As apresentações fizeram parte do primeiro workshop Mirando as Estrelas, realizado pelo Departamento de Astrofísica da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Cláudia Vilega Rodrigues, pesquisadora titular da Divisão de Astrofísica do INPE, apresentou os resultados do projeto SPARC-4, um instrumento astronômico capaz de fazer 4 tipos de observações simultâneas em qualquer telescópio. Então, a SPARC-4, ela mede o fluxo, ela mede a quantidade de energia de um dado objeto, de uma dada fonte, mas ela também permite medir a polarização, que a gente não tem tempo aqui, mas é também um modo de a gente obter propriedades físicas dos objetos que a gente estiver observando. Então, no próximo slide, a gente... isso aqui, né, são alguns tipos de ciência que a gente pode fazer com a SPARC-4, né, e não é uma coisa teórica. Isso aqui a gente tem, de fato, medidas que já foram realizadas com esse instrumento, com esses objetivos. A gente pode estudar sistemas binários, né, pelo menos eu e o Alexandre certamente estamos andando a SPARC-4 para isso, entra também como objetos variáveis, já tem várias observações do sistema solar. Aqui na minha camiseta está uma imagem de Saturno feita com a SPARC-4. Né? Já tem vários trânsitos exoplanetários, envelopes circunstelares, estrelas BE, né, o pessoal do IAG. Populações estelares já tem também, temos medidas de galáxia com grupos do Rio de Janeiro e núcleos ativos de galáxia com o pessoal do Rio, e a gente lá no INPE também está nesse projeto. Então, no próximo slide, né, aonde está a SPARC-4? A SPARC-4 está instalada nesse telescópio, no telescópio que está dentro dessa cúpula, é um telescópio de 1,6 metros, quer dizer, que é a outra ponta do GMT, é um telescópio extremamente pequeno para os níveis atuais, pensando na astronomia profissional, mas nós temos nichos, quer dizer, que a gente pode fazer ciência de qualidade no OPD com a SPARC-4 e com outros instrumentos também que o OPD tem. O instrumento no telescópio de 1,60 m, aqui um zoom, né, o instrumento visto bem de pertinho. Né? Aqui a gente pode ir passando meio rápido. Aqui as imagens de Saturno que estão na minha camiseta. Aqui um trânsito de um exoplanet, que é o projeto do Éder, né? O Éder e de outras pessoas também. Aqui o resultado de uma curva de uma variável cataclísmica. Né? Então, aqui é um sistema binário, eclipses, mas a gente vê que tem muito mais coisa nessa curva de luz, nessas curvas de luz, em 4 cores, simultaneamente. Então, isso vai poder nos permitir estudar muitas coisas sobre esses sistemas. A SPARC-4 é um resultado conjunto. Vamos dizer, o INPE era eu, algumas pessoas, mas realmente ela foi desenvolvida no LNA. Certo? Então, é super importante esse reconhecimento. O pesquisador Carlos Alexandre Vuenche, do INPE, foi responsável por fazer a palestra sobre o radiotelescópio BINGO. Ele explicou as definições do projeto e a atual fase de implantação. Eu fiz em inglês porque, nos últimos tempos, eu acabei precisando fazer isso em outros fóruns, né? O BINGO foi parte da apresentação dos BRICS Astronomy Working Group em Kazan, agora no último mês de setembro. Então, eu mantive o status e atualizei o que foi feito de setembro para cá. A gente está falando de astronomia óptica aqui o tempo todo, e o BINGO é um radiotelescópio. O que a gente mede são ondas de rádio,
E, essencialmente, o objeto de medida do bingo, é uma área nova da cosmologia, é estudar a distribuição de matéria do universo usando a transição de 21 centímetros do átomo de hidrogênio. É uma transição hiperfina, de energia extremamente baixa, com pouquíssima probabilidade de acontecer uma vez a cada 10 milhões de anos, mas como existe muito hidrogênio no universo, isso acontece, isso pode ser medido com facilidade. Basicamente, a gente sabe que a nossa galáxia tem a forma espiral por causa da distribuição do hidrogênio neutro ao longo do plano da galáxia. O status atual, de novembro de 2024, a gente tem as cornetas todas completas, com dinheiro disponível, são 14 cornetas, eu vou mostrar a foto daqui a pouco. Os digitais, back-ends digitais, eles são basicamente analisadores de Fourier que separam a banda de frequência que o bingo coleta, que é uma banda grande de 280 MHz, separa em 1024 canais, por causa da transformada de Fourier. Eles foram comprados, estão sendo testados. A programação é toda feita no INPE, na Federal de Campina Grande. Os receptores estão em fase final de prototipagem. A China está fazendo um protótipo com um amplificador de baixo ruído que eles desenvolveram especialmente para o bingo, é um amplificador que poderia ser de uso militar. Nós usamos um amplificador de balcão, né, meio ajustado para o que o bingo faz, mas é mais ou menos de balcão. E então a gente está testando componentes, montagem da cadeia, filtro, resfriamento do primeiro estágio, são vários processos, mas o conceito ele já funciona como se você ligar na cadeia, ele está operacional desde 2022. A estrada de acesso está pronta, não asfaltada, mas pronta. A casa de controle está construída. A usina solar foi instalada no sítio em 2024, no mês de maio. Os telescópios e as estruturas metálicas foram completadas na China em agosto. Os primeiros 10 containers dos 45 que estão vindo, essas estruturas estão a caminho, devem chegar na semana que vem no Porto de Recife. A preparação do terreno para receber as fundações foi completada dia 23 de outubro. As fundações começam a ser construídas em novembro desse ano. A FINEP aprovou, há cerca de 3 semanas atrás, uma continuação de financiamento para fazer toda essa estrutura da construção civil de concreto e ferragem, no valor de 13 milhões. A primeira aporte foram 5 milhões, que o INPE foi responsável pela parte de preparação do terreno, foi uma dor de cabeça maior do que a gente imaginava. O próximo, por favor. E essa é a vista, né, do projeto mecânico. São uma escadaria, o espelho primário inclinado em 7 graus em relação à horizontal local, o espelho secundário e as cornetas. Então, uma ideia mais ou menos boa disso aí, a corneta seria o microfone, o espelho primário recebe a radiação do céu, uma inclinação, joga para o espelho secundário, e a corneta recebe aqui. Então, é esse desenho que foi readequado esse ano. Eu diria que a gente está no estágio que o Elina estava em 1984, de preparar terreno, furar, jogar concreto, né? A gente não está na fase de construir um instrumento ainda, também em paralelo, mas preparar o terreno para a gente tem sido um desafio, porque é difícil arrumar uma empresa que faça construção civil no meio do nada, literalmente no meio do nada. Próximo. Aqui são vistas do terreno agora do mês de outubro. Isso era um filme, não vai dar para a gente ver claramente as estruturas, mas os platôs estão colocados, né, nessa região. O espelho secundário fica aqui, as cornetas vão ficar aqui em cima, e nesse degrau vai ficar o espelho primário. Próximo. 3 campos de futebol, mais ou menos. A área do telescópio, a área desapropriada para o UFCG, 300 metros. Desnível de altura, 40 metros, mais ou menos. O espelho primário, 50, dimensão maior, 45, dimensão menor. Inclinação em relação 22, 23 graus de essa inclinação. Isso aqui é a montagem na CSTC 54, na China. Essa é a estrutura do espelho primário.
Ela foi colocada, montada e desmontada e está vindo para cá. Chega na semana que vem, como eu mencionei. A da estrutura do espelho secundário deve ser despachada na segunda semana de novembro. Dá para vocês terem ideia, né? O pessoal pendurado aqui montando, né? Na China, imagina aqui, a gente não poderia fazer isso, então, teria alguns problemas, né? E aqui os painéis que vão receber a parte refletora, já sendo recolhidos. Próximo. A usina solar, instalada em maio. A plantação de cornetas, que está dentro do INPE aqui, são 6. As que estavam acho que no Péletron, na USP, foram despachadas há mais ou menos 3 semanas para Paraíba. Já chegaram lá, já estão colocadas no sítio. Perdão, em Aguiar, não no sítio, mas na cidade do sítio. Próximo. Aqui é um conjunto de publicações recentes aí nos últimos, perto de 2 anos. Tem mais 2 que eu enviei. O INPE cobrou, agora tem mais 2 que eu não acabei não colocando aqui. Próximo. E esse é o cronograma tentativo até junho de 2025, quando a gente espera, não sendo otimista, sendo realista, contando que vai ter algum problema, algum atraso. A gente deve ligar das 14 cornetas, a primeira corneta para comissionamento em junho do ano que vem. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você fica por dentro do projeto de criação do AMIT da Amazônia. Um instante só, não saia daí. Lá no começo, mais de um ano e meio atrás, né, janeiro de 2023, quando começou esse novo governo, havia uma projeção de que o desmatamento estava descontrolado e poderia chegar até mais de 12 mil quilômetros quadrados por ano, né, com os dados que estavam sendo projetados. Já no primeiro ano, houve uma redução dessa tendência, né, isso se concretizou ano passado numa queda de 22% em relação a 2022, e depois, esse ano, a gente apresentou uma nova queda ainda mais expressiva, de 30,6% em relação ao dado do ano passado. O dado que foi medido, estimado para esse ano de 23 e 24, são 6.288 km², o menor resultado nos últimos 9 anos de monitoramento. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós tivemos aí os últimos dados sobre o desmatamento, comprovando uma queda nos índices. O último registro do ano PRODES foi de 30% menos de vegetação desmatada na Amazônia e 25% no Cerrado, a terceira queda consecutiva desde o início da atual gestão. Mas, muito além de combater o desmatamento, é preciso investir em políticas para uma ocupação racional da floresta amazônica. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Adalberto Val. Ele é biólogo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e gentilmente cedeu a manhã dele para nos atender sobre um projeto muito interessante, o AMIT da Amazônia. Essa proposta a gente já tinha apresentado aqui para vocês no nosso programa por meio do Dr. Carlos Nobre, quando ele nos deu entrevista lá na SBPC, no evento anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Não há nenhuma dúvida para pouco assistir da Joyce, que já mostraram o potencial dessa fóssil bioeconomia de floresta em peregrinação. O senhor trouxe uma notícia espetacular, um instituto regional para fazer chocolate com uma doação do Carrefour. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso, como é que o senhor conseguiu isso? Nós criamos, alguns anos atrás, o Instituto Amazônia 4.0, a sede é em Manaus, que é para mostrar o poder de trazer a indústria 4.0 para dentro da Amazônia. E combinar isso com os conhecimentos das populações amazônicas, os povos tradicionais. Então, o primeiro laboratório que nós criamos foi o da cadeia do cupuaçu e do cacau. Capacitamos uma população aqui no Pará, Resex, Tapajós, Arapiuns. Isso foi outubro, novembro, e por sorte conseguimos um doador, o Grupo Carrefour, está doando todo o recurso para construir a biofábrica. É uma biofábrica que vai produzir até 250 a 300 quilos
de chocolate e chocolate de cupuaçu, que é o Cupulate, por dia, e vários outros produtos desses dois. E nós também trouxemos o conhecimento de populações, eles melhoraram muito o chocolate, o Cupulate, com produtos lá da biodiversidade. Agora nós estamos capacitando a Associação Amabela de Mulheres Produtoras de Cupuaçu de Belterra, aqui no Pará, e no final do ano vamos capacitar a comunidade indígena Paiter Suruí, Rondônia. E queremos conseguir financiadores, doadores para construir biofábricas em todas essas comunidades. Então esse é o primeiro para demonstrar a viabilidade. O dado que eu dei ali, o nosso estudo mostra que até 120 famílias dessa Resex, da Pajós Arapiuns, poderão atingir a classe média. Isso não é uma biofábrica para um dono, não. Isso é da comunidade, é totalmente da comunidade. Então eu acho que é uma demonstração que para atingir a classe média você precisa agregar valor, precisa industrializar os produtos da biodiversidade. E queremos também fazer um laboratório para castanha, um laboratório para açaí, laboratório para óleos, azeites de alta qualidade, gourmet, e também já desenhamos um laboratório para fazer sequenciamento genômico de plantas, animais e micro-organismos também, para levar esse laboratório, capacitar comunidades, e desenvolvemos um sistema blockchain para essas comunidades registrarem o DNA de tudo isso. Ainda não conseguimos o recurso para construir o laboratório, mas já desenhamos o da castanha também, dos azeites gourmet. Então essa é a ideia do Amazônia 4.0. Agora precisamos da escala. Aí a escala é aquele outro exemplo que eu dei, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, que nós vamos lançar o estudo agora em 28 de novembro. O professor Adalberto Val, que está aqui, é o líder do estudo lá em Manaus. A ideia é essa, é criar um ITA da Amazônia, né? Criar um Instituto de Tecnologia, não é só num país amazônico, é em vários países amazônicos. Ele vai trazer o conhecimento indígena para dentro, com moderníssima ciência, e também a ideia é criar vários polos de inovação, pelo menos 5 polos de inovação, que é onde você cria esses locais para criar essas novas bioindústrias. Pela nossa agenda, nós estamos no mês de apresentação do projeto. Tá tudo certo? Já temos desenhadinho como pode ser esse Instituto de Tecnologia da Amazônia? Bom dia. Bom dia, Edmo, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse importante assunto. Nós precisamos, de forma muito significativa, expandir os processos de transferência de informações para a sociedade de uma maneira geral. Não só o cidadão que vive no interior da Amazônia e que tem o seu pequeno negócio no interior, mas também para grandes empresários, para pessoas que têm interesse em investir na região. Nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável na região, com manutenção da floresta em pé, com os rios fluindo de maneira sustentável, de maneira adequada. Ao longo do tempo, nós produzimos uma quantidade muito significativa de informações sobre a Amazônia. Essas informações estão espalhadas no mundo inteiro. Recentemente, nós desenvolvemos um projeto aqui na região e os resultados desses projetos, publicados em trabalhos científicos, alcançaram 141 países, ou seja, outros pesquisadores que usaram as nossas informações aqui da Amazônia para produzir mais informações sobre a região. Por outro lado, nós vivemos um momento extremamente importante para a Amazônia, não só porque ela tem chamado a atenção do mundo com relação a tudo que a gente tem vivido aqui na região, questões de desmatamento, como você mencionou, tá certo? Felizmente tivemos essas reduções agora, que extremamente importantes, mas temos outros desafios. Por exemplo, a questão da qualidade de vida da população da região, questões de saúde relacionadas às doenças amazônicas de uma maneira geral, a questão do mercúrio nos garimpos, a questão da produção de energia, enfim, há uma série de desafios que precisam ser desenvolvidos, precisam ser resolvidos. O AMIT, o AMIT, como nós chamamos, tá certo? AMIT é uma sigla que significa
Instituto de Tecnologia da Panamazônia, não é um instituto só brasileiro, nacional, ele está sendo pensado aqui, mas a ideia é que ele se expanda por todos os países amazônicos, tá certo? Então, a ideia básica desse instituto é entender quais são as necessidades, esses desafios, usar as informações que a gente já tem e produzir as informações que são necessárias para complementar aquilo que falta. Um exemplo, nós temos várias cadeias de valor na Amazônia, várias cadeias de valor. Talvez a mais completa delas seja a cadeia do açaí, tá certo? Mas mesmo assim, a gente precisa de mais informações. Uma boa parte das informações sobre o açaí e sobre outras cadeias de valor, outros frutos da Amazônia, sobre os peixes da região, sobre a água da região, que tem um papel extremamente importante no mundo, estão sendo produzidas em outros países. Nós queremos, na realidade, concentrar essas informações e, a partir delas, atender a demanda regional com novas tecnologias que sejam transferidas para a sociedade de uma maneira geral. Pretendemos ter unidades dentro do AMIT que possam servir como demonstração, unidades demonstrativas que visitarão comunidades, que visitarão pequenos lugares no interior onde essas informações sejam necessárias e possamos treinar as pessoas para usar essas informações. Então, nós buscamos o desenvolvimento sustentável com inclusão social, com manutenção da floresta em pé e com os rios fluindo. É muito interessante esses aspectos aí que o senhor abordou. Primeiro, eu queria que o senhor esclarecesse para o nosso telespectador. Quando o senhor fala que pesquisas que vocês fizeram aí atingiram 140 países, o senhor está falando, atingiram como? Foram citações em artigos internacionais de pesquisa, algo nesse sentido? E a outra questão que eu queria que o senhor esclarecesse, para muita gente deve estar se perguntando assim, mas por que criar um novo instituto se nós já temos aí na região o Instituto Mamirauá, o próprio INPA, onde o senhor trabalha? Se o senhor pudesse começar por essas duas questões, a gente agradece. Posso sim, sem dúvida nenhuma. Esse número que eu lhe falei agora dos países, 141 países, foram países ou pesquisadores desses países que usaram as informações que nós publicamos dentro de um projeto específico aqui do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Projeto esse que foi financiado pelo governo brasileiro, pela FAPEAM aqui do estado do Amazonas, tá certo? Então, são projetos científicos que produzem informações sobre um ambiente que tem características super especiais e, portanto, tem um interesse mundial extremamente significativo. É isso que esse número representa. E, evidentemente, como a ciência é dinâmica, isso vai criando cadeias de interesse, né? Alguém lê o trabalho, cita o trabalho, que passa a citar esse trabalho também em outros veículos, né? Com relação à tua segunda questão, nós temos que pensar na Amazônia não só do ponto de vista do número de instituições que a gente tem aqui, mas nós precisamos pensar na Amazônia em termos de suas demandas. Nós estamos falando de um bioma que é maior do que a área continental dos Estados Unidos, que é maior do que a Europa. Nós estamos falando de uma parte desse bioma que está localizada dentro do território brasileiro, que recebe não mais do que 5% dos investimentos em ciência e tecnologia. Portanto, nós temos algumas instituições extremamente importantes na região, universidades, institutos de pesquisa, que produzem informações extremamente relevantes para a região, certo? Vem fazendo isso já há muito tempo, mas tem investimentos bastante, eu diria, frágeis diante das necessidades que a gente tem na região. O AMIT não será um instituto público convencional, como uma universidade ou como um instituto de pesquisa. Na realidade, o AMIT vai ser
um instituto que buscará uma colaboração com essas instituições a partir de recursos que a gente vai estar buscando em outros espaços, tá certo? Principalmente no exterior. Temos visto muito discursos sobre investimento externo na Amazônia, mas cadê esses recursos que precisam chegar na Amazônia? Nós estamos nos propondo a ajudar a internalizar esses recursos na região, a ajudar a compartilhar esses recursos com as instituições da região e buscando colaboração para produzir essas tecnologias que deverão ser transferidas para a sociedade de uma maneira geral. A ideia básica dentro disso não é ter custos para essas transferências de tecnologias, principalmente quando lá buscar a qualidade de vida, ter como objetivo a qualidade de vida da população regional. Então, na realidade, o Instituto será complementar, será um instituto que interagirá com as instituições regionais num processo colaborativo para poder, na realidade, socializar as informações que vêm sendo produzidas na região. Quando for necessário complementar alguma informação e por conta da natureza própria do Instituto, ou essas informações serão produzidas por projetos do próprio Instituto ou em colaboração com as instituições regionais, desde que haja interesse para isso. Cada instituição é independente para fazer os seus trabalhos. Nós precisaríamos, na Amazônia, muito mais AMITs, muito mais universidades e muito mais outras instituições de pesquisa na região, dada a dimensão geográfica e das necessidades sociais e tecnológicas da região. Um dos grandes desafios para o novo instituto é solucionar a questão do acesso à água potável para comunidades ribeirinhas. Atualmente, o Instituto Mamirauá faz um trabalho de ciência social para ensinar métodos baratos e práticos para a obtenção da água. Então a gente tem aqui a água do rio. Se a gente adiciona sulfato de alumínio, a água já fica com essa situação de o particulado ele vai decantando. Mas se adicionar cloro, que é essa composição aqui, que é cloro e sulfato de alumínio, a gente vai ter o sedimento descendo cada vez mais rápido. Quanto mais rápido ele descer, vai ter a sua água mais limpa. Então, quando ele estiver totalmente decantado, é só coar essa água, a parte que está sem sedimento, e pode beber. Então, numa situação de seca, isso é muito grave, né? A gente precisa ter essa opção. Faz 10 anos que eu desenvolvo tecnologias sociais que levam água e saneamento para as comunidades ribeirinhas, né? Então, desde que eu cheguei na Amazônia, vim da região sul, isso é uma coisa que sempre me impactou. As pessoas na Amazônia não têm água potável para beber. E se você não tem água potável, difícil, né? Porque a água é a parte principal do teu corpo, né? 70% da gente é água. E se você consome uma água que não é potável, como é que teu organismo vai funcionar, né? Até o alimento que você ingere, muitas vezes ele volta, né? Pois que você tem diarreia, você tem vários problemas de saúde, né? Então, essa é uma realidade, né? E cada vez mais intensa. Por quê? Porque cada vez a gente vê uma degradação maior dos corpos hídricos. No passado, a gente tinha coliformes totais que vêm da decomposição da matéria orgânica. Mas hoje a gente tem uma contaminação vindo do garimpo, de agrotóxico, né? A gente tem uma poluição muito grande das cidades, né, que não tem tratamento de esgoto na Amazônia, grande parte delas. Então isso é muito sério. Outra questão que fizemos ao professor Adalberto Val foi sobre como o novo instituto agiria em casos de iniciativas já existentes, como a produção dos chocolates a partir de matéria-prima local, citada pelo pesquisador Carlos Nobre no começo desta entrevista. Bom, são dois desafios entre os vários desafios que a gente tem na Amazônia. Mercúrio, sem sombra de dúvida, é um deles. Mas, felizmente, no caso da mineração, a gente, para especificamente a mineração de ouro, em que a gente está hoje usando mercúrio de forma inadequada, espalhando esse problema por vários rios da Amazônia. Eu lembro sempre que o mercúrio é um metal líquido que evapora das regiões de garimpo e atinge regiões onde não há garimpo.
Portanto, nós temos problemas extremamente sérios com a dispersão do mercúrio na Amazônia. Uma boa parte dos peixes da Amazônia, por exemplo, contém mercúrio, tá certo? E isso vai bioacumulando nos demais organismos, não só nos outros peixes que comem peixes contaminados, mas também no homem, tá certo? Que come o peixe que contém mercúrio. E esse mercúrio é extremamente danoso para a saúde de todo mundo, tá certo? Não só para os organismos que estão vivendo lá no ambiente, mas também para a gente que está consumindo esses peixes aqui. Existem alternativas para isso, tá certo? Existem várias pesquisas já avançando no sentido de substituir o mercúrio no processo da mineração de ouro, no amalgamento do ouro, tá certo? Inclusive com o uso de meios físicos, como é a centrifugação, né? O processo de desenvolvimento de centrífugas especiais que podem, na realidade, separar o ouro, que é o objetivo final do garimpo de ouro, tá certo? A questão das cadeias de valor, você cita aí a cadeia do chocolate, mas há outras tantas cadeias de valor na Amazônia, junto com o professor Jacques Markovitch da USP em São Paulo, nós organizamos recentemente um livro chamado Bioeconomia para Quem? Tá certo? E discutimos os vários aspectos relacionados à bioeconomia, que é uma questão multifacetada, tá certo? A questão do cacau, que você menciona, é um desses aspectos e a gente pode avançar muito. Mas a castanha é outro aspecto. Uma boa parte da nossa castanha hoje vai para um país vizinho nosso aqui, que exporta depois de tratar essa castanha, porque a gente não faz isso aqui no Brasil. Um processo que nós poderíamos fazer aqui no Brasil e manter, na realidade, os recursos aqui dentro sem ter que exportar para um país vizinho a um preço módico que depois alcança preços extremamente significativos no exterior depois desse tratamento, né? A questão do cacau aqui é uma questão basicamente de agregar tecnologias para melhorar o valor dos produtos aqui. Já existem várias empresas trabalhando essa questão porque agregaram tecnologias. Eu não vou citar nomes aqui, mas agregaram tecnologias extremamente importantes e tem produtos super refinados que estão alcançando o mercado de uma maneira geral. Mas quando você vai, por exemplo, para os peixes da Amazônia, nós temos mais de 3.000 espécies de peixes, não só espécies de peixes que servem como alimento, mas espécies de peixes ornamentais que servem para colocar em aquários no mundo. Muito bem, nós não temos nenhuma espécie de peixe hoje, tá certo? No mercado mundial. Peixes da Amazônia, eu quero dizer, no mercado mundial de uma maneira geral. Quem começa a fazer uma pequena exportação de tambaqui, que é um peixe nativo da Amazônia, é a China. A China hoje produz tambaqui, tá certo? O pirarucu está sendo produzido na Flórida, nos Estados Unidos. Agora, por que nós não temos um processo de produção desses peixes para colocar no mercado mundial? É falta de informação? É falta da pesquisa científica? Não, não é. Nós já temos informações suficientes para fazer isso. Tanto é que esses países usam as informações que nós produzimos, tá certo, sobre isso. Mas faltam resolver questões básicas da cadeia de valor. Por exemplo, questão de embalagens, tá? Nós não temos processo de embalagem. Em muitos mercados aqui da região, você vai, ainda são utilizados os processos super convencionais de embrulhar em folhas vegetais, tá certo? Ou então usando o velho saquinho plástico que mais polui do que resolve a questão de uma maneira geral. Então, nós temos um caminho grande pela frente, viu, Edmo, para poder avançar com essas cadeias de valor. Precisamos das informações que foram produzidas pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, mas precisamos dar o passo seguinte na produção das tecnologias e socializar essas tecnologias de uma maneira generalizada aqui na região. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica sabendo como os chineses se tornaram os maiores produtores de um peixe amazônico no mundo e alguns outros produtos que já foram levados da nossa floresta. É um instante só, não sai daí.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e conforme a gente anunciou no bloco anterior, vamos contar para vocês agora um pouco do início da história da biopirataria que levou da Amazônia alguns de seus principais produtos. Na verdade, o próprio termo biopirataria surgiu por conta de um furto, digamos assim, de sementes da floresta. Segundo consta, em 1876, o botânico britânico Henry Wickman contrabandeou cerca de 70 mil sementes de seringueira do Brasil, extraídas da região de Santarém, do Pará, para a Inglaterra. As sementes foram encaminhadas ao Royal Botanic Gardens, em Londres, e depois foram selecionadas geneticamente e enviadas para plantações na Malásia. O cultivo das seringueiras pelos ingleses fora do Brasil provocou uma reviravolta no mercado mundial da borracha, tirando do Brasil o protagonismo em vendas. Henry Wickman recebeu o título de Sir após a confirmação do sucesso do cultivo na Malásia. Porém, nunca gozou de prestígio com a aristocracia ou a sociedade inglesa e era considerado um mestre na arte da pilantragem. Pelo total de 700 libras, segundo os historiadores, tirou da região norte do Brasil a chance de crescer economicamente com a exploração da borracha. Outro caso emblemático da exploração no exterior de recursos da Amazônia é a dos peixes, como o tambaqui e a pirapitinga. Segundo dados da Organização das Nações para a Alimentação e Agricultura, somente a produção de pirapitinga, que na China é conhecido como Red Pacu, atingiu a casa de 60 mil toneladas em 2020. Naquele ano, as exportações do Brasil corresponderam a 1,8 mil toneladas. Segundo consta, os peixes amazônicos foram parar na China por conta de uma doação. Em 1992, durante a Eco no Rio de Janeiro, o então governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, teria presenteado o representante chinês Deng Xiaoping com diversos alevinos das espécies amazônicas. As técnicas científicas de reprodução em cativeiro, porém, podem mudar um pouco dessa realidade. Somente com algumas iniciativas, o Brasil já saltou de 257 toneladas produzidas em 2005 para 691 mil toneladas em 2017. A Embrapa é um dos institutos que estuda o manejo do tambaqui para potencializar a produção para comunidades da Amazônia. Amigo piscicultor, eu me chamo Cláudio Isel. E eu sou Roger Crescêncio. Nós somos pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental. Iremos iniciar neste momento a apresentação de 9 vídeos, cujo objetivo principal é passar para vocês as atividades técnicas necessárias para que vocês possam desenvolver a atividade aquícola com baixíssimo risco e, consequentemente, alta produtividade. Ao todo, são 9 vídeos, nos quais nós vamos falar sobre qualidade de água, alevinos, recria, manejo, engorda, ração e alimentação, sanidade e custo de produção. Esse agora é o primeiro vídeo, no qual vamos falar sobre construção de viveiros. Os vídeos completos do curso estão disponíveis no canal da Embrapa no YouTube. Outro caso de possível biopirataria foi registrado em 2021 na Flórida, nos Estados Unidos. Um pirarucu amazônico foi encontrado morto às margens de um rio, o que, segundo especialistas, indica o manejo irregular da espécie em algum reservatório próximo. Nosso entrevistado, o pesquisador Adalberto Val, descreve ainda outro caso relacionado às castanhas que estão sendo exportadas em larga escala pela Bolívia. O senhor falou sobre a castanha, eu fiquei super curioso, não sabia disso. É a castanha do Pará que é levada para fora? Levada para onde, doutor? Então, a castanha é a castanha do Pará, castanha do Brasil, castanha do Pará, tá certo? Nós temos o problema do desenvolvimento de um fungo nessa castanha, tá certo? Que a gente não consegue tratar aqui no Brasil.
A Bolívia está tratando esse fungo e exporta a partir de lá para outros países, tá certo? Então, eles resolveram a questão lá e estão trabalhando esta questão lá, né? Acho que isso é extremamente salutar dentro deste contexto. Mas não podemos fazer aqui. Nós temos a tecnologia e poderíamos fazer aqui. Perdão, doutor, é um fungo? Um fungo. Eles conseguiram desenvolver o tratamento para... Exatamente. E aí, nós precisamos avançar nos processos de capacitação de pessoal também, para que a gente possa fazer esse meio de campo. Nós precisamos trabalhar processos que levem a informação da bancada dos laboratórios para o chão de fábrica, como a gente diz, tá certo? Para o chão, lá onde estão as pessoas, né? Nas comunidades. E precisa de treinamento de pessoal para isso. Então, o AMIT se propõe também a fazer esse treinamento mais regular de pessoas para trabalhar essas questões. Evidentemente que há outras tantas questões que necessitam de pesquisas muito mais avançadas. E, nesses casos, o próprio Instituto desenvolverá essas pesquisas ou fará colaborações com as instituições para que a gente possa desenvolver a pesquisa. Agora, eu preciso destacar e ressaltar que a gente não vai resolver a Amazônia com o AMIT, tá certo? Nenhuma instituição que está aqui consegue resolver. Nós estamos falando, para você ter uma ideia, de uma dimensão, eu volto a insistir, nós estamos falando de uma área geográfica que é maior do que a área continental dos Estados Unidos. Quantas instituições nós temos lá? É maior do que a Europa. Quantas instituições nós temos na Europa? Tá certo? Nós não teremos, num curto espaço de tempo, nós não teremos um investimento, tá certo? Como faz os Estados Unidos nas instituições que eles têm lá, nem que a Europa faz nas instituições que tem lá, para a gente poder desenvolver adequadamente essa região. Então, nós precisamos fortalecer um processo de transferência dessas tecnologias para a sociedade, para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade de vida e, com isso, a gente ir calçando os processos produtivos na região de uma maneira geral. Durante o trabalho de cobertura da reunião anual da SBPC neste ano, que aconteceu no último mês de julho no estado do Pará, o Brasil Consciência questionou diversas autoridades e pesquisadores sobre projetos para a melhoria da qualidade de vida da população e a exploração economicamente sustentável da Amazônia junto a autoridades locais. Nós também tivemos, porém, a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas que vivem a partir do conhecimento local e da exploração da floresta. Veja o caso de um dos funcionários do Museu Emílio Gueldi, que foi contratado para fazer faxina e acabou se tornando especialista mateiro para guiar pesquisadores durante incursões na floresta. Bom, o senhor falou que o senhor começou lá na limpeza. Sim. Mas como é que foi que eles descobriram que o senhor tinha essa facilidade, essa capacidade para trabalhar com o guiamento dos pesquisadores? É porque eu tenho um conhecimento muito grande da área, né? Ando muito no mato e conheço a área, né? Antes do senhor trabalhar no museu, o senhor fazia o quê? Eu saía para fazer trilhas, tinha vez que ia para o mato caçar, fazer atrás de comida que... E desse período todo, o senhor acumulou alguns conhecimentos, né? O senhor trouxe, inclusive, está segurando aí tipiti. Um instrumento. Como é que é o nome dele? Tipiti. Tipiti. É. O que é o tipiti? O tipiti, eu vou começar pela roça. Ok. Tá? O processo da roça, da farinha, começa pela roça. A roça você faz 100 metros quadrados dentro daquilo. Ali você vai limpar, aí você vai plantar a maniva, que é uma haste. Aquilo ali você vai cortar em pedaço, de um palmo mais ou menos, aí você vai cavar aquela área tudinho e você vai plantar.
aquilo, ou se for grossa a mandioca, você coloca 2 pedaços. E se for pequeno, se for fino, você coloca 2, porque é risco você perder. Se você perder um, você tem mais um, entendeu? Então, depois de plantado, você vai esperar de 8 a 9 meses para poder fazer a colheita. Certo. Dura muito, precisa de um processo muito demoroso. Aí depois, você vai tirar a mandioca, você tira 5 sacas de mandioca, você vai limpar essa mandioca, você vai colocar de molho por 1 ou 2 dias. Certo. Aí você vai fazer, no outro dia você vai fazer o mesmo processo de tirar 5 sacas de novo de mandioca e limpar e no mesmo dia cevar. No mesmo dia cevar. Aí, depois da cevação, você vai misturar os 5 paneiros de mandioca, você vai misturar aquela massa. Tudinho, bem misturada. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar nesse tipiti, fazer bola e colocar nesse tipiti. Encher esse tipiti. Então, 5 tipiti grande é uma fornada que chamo com 2 latas, que dá 30 quilos, que é um fardo de farinha. Não é desse tamanho, é um tipiti grande, com 2,15 metros, 2,20 metros. Aí você vai para o processo de escaldamento. Escaldamento você tem que ter o máximo de cuidado para você não queimar e não embolar a massa. Você tem que ter uma pessoa lá tomando conta do fogo e você aqui no rodo, entendeu? Aí você pega uma vasilha, joga 5 vezes, aí escalda aquela farinha. Quando você percebe que aquela farinha está escaldada, você joga mais 5 e fique fazendo esse processo, mais 5, até terminar os 5 tipiti, tá? Aí você vai terminar de escaldar aquela farinha. Depois do escaldamento da farinha, se ela estiver muito grossa, você vai utilizar essa peneira para coar a massa. Você coa a massa tudinho nessa peneira. Aí, os 5 tipiti aqui você vai coar tudinho e vai para o forno de novo. Porque ela demora menos para torrar ela todo igual de que ela é graúda. Porque muitas das vezes torra o miúdo e o graúdo não torra. Aí o que acontece? Muitas das vezes a farinha sai mole. O graúdo estraga o miúdo. Então, esse processo aqui, de escaldamento, é um processo muito dedicado, mas o processo de torração ainda é muito mais, porque você tem o máximo de cuidado, porque senão você perde o seu produto. Quando que o senhor aprendeu a fazer isso? Eu aprendi a idade de 10 anos. A sua família fazia isso? A minha família no interior. Minha mãe e meu pai trabalhavam, nós trabalhávamos com isso. A nossa vida, antes de eu me empregar no museu. Eu estou com 56 anos. Entendi. Aí vai para o final da farinha, que é a torração. Essa torração você tem que ter o máximo de cuidado para você não queimar a farinha. Você tem que ir controlando o fogo da maneira como a farinha ir torrando. Porque se você colocar muito fogo, o miúdo sempre fica embaixo. O miúdo vai queimar e o graúdo não vai torrar. E você vai perder, vai queimar a farinha vai ficar amargo. Muitas das vezes a farinha vai ficar mole, vai ficar com gosto diferente. Muitas das vezes azeda, ela molha, ela vai ficar azeda e você perde o produto. E quando ela sai da fornalha, ela tá assim? Ela tá assim, ó. Derrama um pouquinho ali dentro pra gente ver. Essa é a textura ideal, ela tem que estar nesse grão e sequinha. Exatamente. Legal. Então, essa farinha aqui, ela é de uma comunidade
próxima, em torno da estação, uma comunidade Pedreira e Laranjal. São farinha, essa farinha aqui ela é especial. Essa farinha aqui, eles têm contrato com essa farinha aqui em Portel. Quando eles chegam com essa farinha, no dia que eles chegam, eles vendem todinha essa farinha, porque é uma farinha de qualidade. E tem muitos que vêm de lá, no interior, que passa semanas em Portel para querer vender a farinha e não vende, porque o produto não tem qualidade, né? Que hoje o comprador, ele chega na feira, o saco tem que estar o saco todo aberto para ele ir provando se a farinha é boa ou não. Porque se a farinha não for boa, ele vai comprar de outra lá na frente. E qual que é o consumidor? Quem que compra? São donos de armazém? É o pessoal que da própria comunidade? A própria comunidade. Entrego, tem um contrato em Portel, em comércio. E esse cultivo da farinha é a principal fonte de renda, por exemplo, da propriedade do seu pai? É, exatamente. E tem mais pessoas que vivem disso? A própria comunidade, todos os pessoal da comunidade fabricam. É possível viver bem fazendo cultivo de farinha? Olha, fazendo outras atividades em que faz a farinha, dá para sobreviver. Lógico, no período em que a planta está lá crescendo, vai fazer outra coisa. Porque né? a roça você tem que fazer no máximo 2 no ano. Quando chegar no meio de uma roça, você tem que ir providenciando outra. Porque se você for deixar para fazer, no final você vai ficar o quê? Você vai comprar farinha, porque você não vai ter como. Porque tem um processo que demora muito. É justamente para potencializar saberes locais como o do seu Benedito que o AMIT da Amazônia está sendo lançado ainda neste mês. Pela nossa agenda aqui, vocês estariam apresentando o projeto agora, no final do ano. Como é que está esse projeto? Como é que está a aceitação de entes de governo e dos pares aí, os panamazônicos, os nossos vizinhos, que também têm floresta? Muito bem, muito bem. Essa proposta nasceu algum tempo atrás, tá certo? E teve um apoio apoio inicial para a gente fazer uma pré-proposta de viabilidade. A partir dessa pré-proposta de viabilidade, a Fundação MUR apoiou o desenvolvimento do estudo envolvendo 3 países, o Brasil, a Colômbia e o Peru, tá certo? E 2 aspectos fundamentais dos 5 que foram previstos inicialmente: água e áreas degradadas. Então, esses 2 aspectos, tá certo? Água e áreas degradadas foram estudados profundamente nesses 3 países que eu mencionei. Mais tarde entrou uma colega do Equador que trouxe a visão equatoriana para dentro do projeto. Nós vamos ter uma reunião aqui no final do mês para apresentar não só a proposta de cada um desses 3 países, mas também a implementação no que se refere aos 2 temas, água e áreas degradadas. Para que no ano que vem, tá certo? A gente gostaria muito que isso acontecesse, a gente pudesse começar a trabalhar, tá? No sentido já de começar a coletar essas informações. Devo destacar aqui que a ideia do AMIT é criar um cyberspace, um espaço computacional de grande porte, para que a gente possa lidar com essas informações todas sobre a Amazônia, usando processos avançados que a gente já tem hoje, como inteligência artificial, por exemplo, para a gente produzir as informações que já existem, coletar essas informações e colocar numa linguagem que a gente possa transferir para a sociedade de uma maneira geral, atendendo às demandas que tem na região. Faremos uma reunião no final desse mês para fechar esses aspectos. Funcionando o Instituto a partir do ano que vem, nós vamos, na realidade, incorporar as perspectivas que vêm dos demais países amazônicos, tá certo? E, claro, sem dúvida nenhuma, interagindo com outros países do mundo, tá certo? Um dos países, o próprio Estados Unidos, por meio do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tem interesse na cooperação com a gente já vem conversando já
sobre esta cooperação. Inclusive, eu mencionei aqui a questão do curso de embalagens. Nós já fizemos um curso esse ano aqui para 20 estudantes aqui da região, dentro desta iniciativa, com professores do MIT. Bacana. Bom, pelo que a gente está entendendo, então, a princípio, o Instituto vai funcionar como uma nuvem de conhecimento. Vai ter um cyberspace onde as pesquisas estarão sendo abastecidas. Essa estrutura, ela vai ser organizada de qual maneira? Vocês não vão ter uma sede fixa. O pesquisador que estiver trabalhando em outro instituto, ele assina uma colaboração com o Instituto da Amazônia. Como é que vai ser digamos, o organograma? A ideia é ter, sim, uma sede fixa e ter sedes, tá certo, nos diferentes lugares, não só nos estados amazônicos brasileiros, tá certo, mas também representações nos outros países, pequenas sedes, subsedes nos diferentes países. Também é a ideia do Instituto de ter espaços para pesquisas científicas com os seus próprios pesquisadores e com estudantes, tá certo, nos diferentes níveis, mas fundamentalmente com colaborações com as demais instituições, tá certo, por meio dessas cooperações científicas de uma maneira geral. Como a ideia é a gente ter, na realidade, recursos que possam alavancar essas colaborações todas, a ideia é buscar recursos toda vez que surgir um problema e que ele precisar de uma abordagem multifacetada. Então, vamos buscar as colaborações que existem nas diferentes instituições regionais, ou, se não tiver no nível regional, no exterior, mas resolver o problema e transferir a solução para a sociedade. Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais a participação do professor Adalberto Val aqui no nosso programa, falando sobre a criação, essa proposta de criação do MIT, ou o AMIT da Amazônia, né? Um instituto que vai ser pan-amazônico, aí já contatado 3 países, Brasil, Colômbia e Peru, e ainda a possibilidade de colaboração com o Equador. A gente agradece demais a participação do professor Adalberto Val, a gente torce para que o projeto tenha sucesso e a gente fica na expectativa aqui de novas informações. Obrigado, professor. Um abraço. À disposição de vocês. Um abraço a todos. Prazerzão conversar com vocês. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem com mais uma atração inédita. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CineCT deve acessar as nossas mídias que estão aí na tela nesse momento. Tchau, gente.